Vamos para o texto dessa noite, Mateus capítulo 5, peço que você abra a sua Bíblia. Nós estamos na última, vou me arriscar no inglês. Estamos na season finale, é isso? Como é que é, Rafael? É isso mesmo, acertei? Estamos no último episódio da série, não é a série da Netflix, mas é a série de pregações aqui. Jesus em nossos dias. O que Jesus faria numa época de pandemia? A gente sabe que Jesus não está aqui fisicamente, né? Ele ressuscitou e ascendeu aos céus e está à destra do Deus Pai. Porém, Ele está capacitando a sua igreja através do Espírito Santo, e a igreja é o corpo de Cristo na terra. Então, os discípulos de Jesus, aqueles que seguem a Jesus, vão imitar Jesus. Então, eles vão fazer nessa época o que Jesus faria se estivesse aqui. E nós temos aprendido sobre o que Jesus faria em meio a essa situação que temos vivido, a essa pandemia. A Bíblia nunca fala sobre, especificamente, uma pandemia no século 21, mas ela fala de atitudes que Deus espera de nós, estando em crise ou não estando em crise, estando tudo bem ou não estando tudo bem. Situações que nós deveríamos praticar fora da pandemia e no meio da pandemia, especialmente. No primeiro estudo, então essa série tem 4 episódios. No primeiro estudo nós falamos a respeito do isolamento, o discípulo de Jesus e o isolamento. No segundo nós falamos sobre o discípulo de Jesus e o discipulado, que é o ato de seguir a Jesus e ajudar outros a seguirem a Jesus também. No terceiro episódio nós falamos do discípulo de Jesus e o necessitado. Essa foi a mensagem de semana passada. O que Deus espera de nós nesse mundo, mesmo em meio a essa crise. Ainda assim, Deus Ele nos considera sal e luz da terra, do mundo. Nós estamos aqui para socorrer o necessitado como Jesus faria. E por último, hoje o tema é o discípulo online, ou o discípulo e aquilo que é virtual, e o virtual. Todas essas mensagens você tem disponibilizadas no canal do YouTube, e basta procurar lá José Hilário Dias, porque está no meu canal pessoal, mas nós temos feito as transmissões da igreja nesse canal. Você vai encontrar todas as pregações que nós fizemos nessa série, mais as que nós temos feito desde 2 anos atrás, aí, todas estão lá. Então você tem a oportunidade de acompanhar. Vamos entrar nessa última. O texto de hoje é Mateus 5, nós já leremos, porque é um texto bem comprido. Será do versículo 17 até o final do capítulo 5, o versículo 48. Nós vamos lendo aos poucos, à medida que formos avançando aqui. Eu quero que você imagine uma terra sem lei. Uma terra sem lei. Qual a primeira coisa que te vem à mente em uma terra sem lei? A primeira coisa que veio aí na sua cabeça, uma terra sem lei. O que há nessa terra sem lei? Rápido, e aí? Bagunça, desordem, o que mais? Ruas sujas, o que mais? Roubos, certo? Furtos, assaltos, o que mais? Aqui alguém falou? Violência, e o que mais? Morte. Só isso? Vocês estão tranquilos, hein? Fofoca? Fofoca. Aqui alguém falou. Medo. Terra sem lei. Além de tudo isso que vocês falaram, talvez você poderia estar pensando num local sem regras. Onde cada um faz o que bem entende. Não há limites. Não há punição contra o mal. Não há sequer um agente de justiça para impedir que o mal avance. O bem é algo odiado. E a mentira é muito comum. As pessoas têm vidas duplas, triplas, quádruplas. Ou nunca demonstram quem são, apenas usam máscaras. É um pouco sugestivo no dia de hoje. Não há pessoalidade. Não há amor. Não há misericórdia. Esse tipo de ambiente aqui poderia se parecer muito com aqueles filmes que nós vemos do Velho Oeste norte-americano, né?
Aqueles filmes de bang bang, quem gosta desse tipo de filme. Nos filmes isso é retratado, né? Se você for estudar um pouquinho de história, você vai perceber que essa época não era tão assim sem lei. Mas os filmes pintam dessa maneira, os filmes de Hollywood. Mas esse mundo, ele não está, essa terra sem lei não está tão longe assim da gente. Na verdade, para muitos esse mundo está disponível no seu próprio bolso. No seu celular. Está gravando aqui, tá? Então por isso está assim. No seu celular. Ou aquilo que você usa para acessar a internet. Hoje não é mais só o celular, ou não é só mais o computador. Teve época que era só o computador, né, com aquela ligação de escada, em que você tinha que usar de madrugada, quando ninguém estava acessando a internet. Quem é dessa época? Eu lembro, aquele sonzinho esquisito que ficava fazendo a ligação telefônica. Era terrível. E aqueles computadores grandes. Agora, para quem nasceu depois do ano 2000 aí, nem sabe o que é isso, né? Mas não só computador, agora você acessa isso pelo celular, você acessa isso pela sua Smart TV, você acessa isso pelo visor no seu carro, você acessa isso pelo relógio. Pela pulseira que você usa, você consegue acessar a internet. Para muitos, essa é uma terra sem lei. É claro que há vantagens na internet, e óbvio, eu seria aqui tolo de dizer que não há. Há muita coisa boa na internet. Mas há também desvantagens. E muitos acabam utilizando a internet como uma terra sem lei. Apesar de que há leis digitais que tentam regulamentar o uso da internet, e a gente sabe que lá nas áreas competentes de legislação estão tentando ampliar isso, né, principalmente agora em relação a fake news e tal. Apesar de que há leis e algumas pessoas são punidas quando quebram as leis, muitos usam a internet como uma terra sem lei. A pergunta que nós deveríamos fazer nessa noite é: o que Jesus diria disso? O que Jesus diria desse uso que as pessoas fazem da internet? E não só as pessoas lá fora. O que Jesus diria do uso que você e eu fazemos da internet? Se Jesus vivesse em nossos dias, ele teria o WhatsApp? Será que Jesus teria uma conta no Face? Qual seria a foto de perfil de Jesus no Face? Será que Jesus teria Insta? Teria o Twitter? Teria TikTok? Será que Jesus até mesmo estaria no Tinder? Não sei, tem muito crente lá. Eu nunca vi alguém lá, porque eu nunca estive por lá, mas a gente imagina. Será que Jesus teria assinatura na Netflix? Na Amazon Prime? Se teria, qual seria a série que ele maratonaria? Será que Jesus ia ficar maratonando série? No sábado chuvoso e gelado? Madrugada fora? Será que Jesus teria um canal no YouTube? Agora isso é para mim, né? Ou Jesus teria uma conta na Twitch? Para aqueles que jogam videogame, sabem o que é uma conta na Twitch. Será que Jesus seria um marmanjo barbado de 30 anos nas costas, gastando horas da sua vida com joguinhos eletrônicos que não produzem nada de bom no mundo? Consegue imaginar Jesus? 30 anos nas costas, deixando o tempo passar na tela de um videogame? Se não, por que não? Se sim, o que será que Jesus postaria nas suas redes sociais? O que será que Jesus assistiria nessas ferramentas de streaming, nessas plataformas de streaming? O que Jesus jogaria? Que tipo de jogo Jesus jogaria no seu Xbox, no seu PlayStation? Como é que Jesus se manifestaria no mundo digital? Com certeza nós podemos afirmar de maneira santa. Isso é óbvio. Baseada na palavra de Deus. Então, seus discípulos, como discípulos dele, nós podemos pensar em alguns princípios que deveriam nos conduzir quando nós caminhamos por esse terreno, por esses ambientes, muitas vezes sem lei para a maioria das pessoas. Se nós somos o corpo de Cristo na terra, nós faremos o que Jesus faria nessa época, principalmente nessa era digital, que já não tem mais como voltar atrás, ela está aí. Ou nós nos adaptamos, ou nós ficamos para trás. O Sermão do Monte começou no capítulo 5 e vai até o capítulo 7 de Mateus.
O que nós já vimos até aqui, nós tivemos uma mensagem apenas dos versículos 1 até 10, antes de iniciar essa série aqui. Jesus disse como você identifica um cidadão do reino do céu, capítulo 5, de 1 a 10. E, em resumo, Jesus diz, olha, para identificar um cidadão do reino do céu, você vai ver um discípulo, um imitador de Cristo. Essa pessoa será humilde, mansa, pacificadora, e entre outras qualidades e características que ele coloca no texto. E depois disso, ele diz nos versículos 11 e 12, que apesar de imitar a Jesus, ele também será perseguido, como Jesus foi perseguido, odiado pelas pessoas que não conhecem a justiça de Cristo. Depois ele diz que o que ele espera do discípulo, do seu discípulo, enquanto vive nesse mundo, está nos versículos 13 até 16, foi o tema do sermão do último domingo. O que Jesus espera daquele que é um cidadão do reino do céu, é que ele salgue e ilumine as pessoas. Que, como nós vimos, ele limite o mal, impeça o mal de avançar e produza o bem. Faça o bem nesse mundo, como Jesus faria, como ele fez enquanto estava aqui. Os discípulos devem fazer isso. E hoje nós veremos o que Jesus veio fazer em relação ao Antigo Testamento, o que ele tem a ver com a religião do Antigo Testamento e com nós hoje aqui, século 21, gentios, não somos judeus, pelo menos a maioria aqui não é. O que Jesus veio fazer em relação ao Antigo Testamento? Isso é muito importante para que a gente faça uma transição entre o que aconteceu lá no passado e o que vivemos aqui hoje. Ele diz isso nos versículos 17 até 20 de Mateus 5. E depois disso, Jesus nos dá alguns exemplos de como isso se aplica na nossa vida. Uma vez que ele veio fazer isso, o que isso tem a ver conosco? Versículos 21 até o final do capítulo 5, versículo 48. Então, nós vamos tentar dividir o nosso tempo aqui em 6 partes menores. Primeiro nós vamos olhar a primeira parte, o que Jesus veio fazer, versículos 17 a 20. E depois a segunda parte, até a sexta, é o que isso tem a ver conosco. Tá? Então, 5 áreas práticas aplicadas à vida virtual. Tá? Então, a gente poderia falar de várias coisas na nossa vida, como esse texto se aplica, mas nós vamos tentar fazer as aplicações no mundo virtual, enquanto estamos dialogando com a internet. Tá bom? Então vamos lá, primeira parte, o que Jesus veio fazer. Acompanhe comigo a leitura dos versículos 17 até 20. Diz assim a palavra de Deus. Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Pois em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra ou um só traço da lei, até que tudo se cumpra. Quem, portanto, desobedecer a um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino do céu. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino do céu. Pois eu vos digo, que se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. O que Jesus veio fazer? Ele afirma nos versículos 17 e 18, que não veio abolir, diferente do que muitos gostariam que ele tivesse feito, e muitos pensam que ele fez. Ele diz, eu não vim abolir, e a palavra que significa revogar. Eu não vim derrubar ou dissolver o Antigo Testamento. Resumido aqui, pela lei de Moisés e os profetas. Ou seja, Jesus não veio aqui para começar algo totalmente novo, no sentido de anular o que foi feito no Antigo Testamento e começar uma coisa do zero no Novo Testamento. Jesus veio cumprir tudo o que Deus prometeu e exigiu lá no passado ao seu povo no Antigo Testamento. Tudo aquilo que foi dito, Jesus disse, tem que ser cumprido. Ele disse isso no versículo 18. Qualquer traço, tio, vírgula da lei tem que ser cumprida, porque é a palavra de Deus. O Antigo Testamento, a palavra de Deus tem que ser cumprida. E ele diz, então, é por isso que eu vim. Eu sou o Israel perfeito, eu sou aquilo que o povo do Antigo Testamento não conseguiu ser. Eu vim cumprir exatamente o que Deus queria que eles cumprissem e não conseguiram. Portanto, o versículo 19, ele diz que todos os mandamentos do Antigo Testamento devem ser cumpridos por todos aqueles que desejam ser cidadãos do reino dos céus. Você quer viver no céu um dia? Você tem que cumprir tudo aqui, tudo aquilo. Na verdade,
o que Jesus faz no versículo 19 é mostrar para nós uma avaliação do verdadeiro cidadão do reino do céu. Como que eu sei que a pessoa é uma cidadã do reino do céu? Há uma avaliação, se ela é uma boa cidadã ou uma má cidadã do reino do céu. Versículo 19 ele diz, se ela falha em compreender e em obedecer às ordens do Antigo Testamento, e ela ensina os outros a fazer o mesmo, então ela falhou em entender e falhou em aplicar. E aí vai e ensina os outros e fala, é isso que você deveria estar fazendo. Jesus diz, é um mau cidadão no reino do céu. Um mau, é o menor dos cidadãos. Porém, ele diz, se a pessoa compreende exatamente o que a lei dizia, e ela consegue cumprir tudo o que a lei ensina, e acaba ensinando corretamente as outras pessoas, essa pessoa é uma boa cidadã do reino do céu. Então, a lei do Antigo Testamento é uma avaliação para balizar se você é um bom ou um mau cidadão do reino do céu. Por essa causa, versículo 20, Jesus diz que todo aquele que quer entrar no reino do céu, todo aquele que diz ser discípulo dele, precisa obedecer a todos os mandamentos da lei. E obedecer a todos os mandamentos da lei significa que a justiça dessa pessoa, a prática dessa pessoa, excederá, irá superar a prática dos religiosos da época de Jesus, os escribas e fariseus. Imagine, o que Jesus está dizendo é, se você é um cidadão do reino do céu, você vai ser mais santo do que um fariseu, do que um escriba. Então, seguir a Jesus não significa abandonar a lei de Moisés. São palavras do próprio Cristo. Seguir a Jesus não significa viver só na graça. Já ouviu isso? Não, nós não estamos mais na época da lei, estamos na época da graça. Jesus não está dizendo isso aqui, não. Ele está dizendo, me seguir não é viver no pecado, sem regras, de boa, tranquilo. Não, me seguir significa obedecer à lei. É isso que você vai fazer se você me segue. Eu não vim anular a lei, eu vim cumprir a lei. E eu cobro de você a mesma coisa se você diz que me segue. Você devia cumprir o que Deus disse no Antigo Testamento. Deveria pegar o espírito da lei e aplicar esse espírito nos dias de hoje. É isso que Jesus veio fazer. O primeiro ponto foi esse. Segundo ponto, que vão ser, na verdade, os próximos 5 pontos, né? É o que isso significa na nossa prática. Uma vez que nós temos que obedecer à lei, o que isso significa na nossa prática, a partir do versículo 21 até o final do capítulo 5. Aqui, Jesus vai dar para nós alguns exemplos do cumprimento da lei na vida do discípulo de Jesus. Especialmente, aqui nós vamos aplicar ao uso da internet. Tá? Então, como é cumprir a lei de Deus, em alguns exemplos, mas em específico vamos aplicar ao uso da internet. Primeiro exemplo, versículos 21 até 26, o discípulo de Jesus e a ira. O discípulo e a ira. Como o discípulo lida com a ira? Olha o que dizem os versículos 21 a 26. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, que todo aquele que se irá contra seu irmão será passível de julgamento. Quem o chamar de insensato será réu diante do tribunal, e quem o chamar de tolo será réu do fogo do inferno. Portanto, quando apresentares tua oferta no altar, se ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a oferta e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Depois vem apresentar a oferta. Entra logo em acordo com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que ele não te entregue ao juiz e o juiz ao guarda e sejas lançado na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. O discípulo e a ira. Aqueles judeus que estavam ouvindo o sermão da montanha, estavam ouvindo a mensagem de Jesus, eles haviam aprendido da tradição que no passado os seus antepassados ouviram que não deveriam matar. E que quem fizesse isso se colocava em uma situação passível de julgamento em um tribunal. Essa citação está em Êxodo capítulo 20, versículo 13, e Deuteronômio 16, versículo 18. Não matarás. Jesus não anula isso no versículo 22. Mas ele mostra que a lei, na verdade, vai além disso. Não é só não matar alguém. Por que Jesus pode fazer isso? Porque ele é o único que compreende a lei corretamente. E o único que consegue aplicar perfeitamente a lei.
Lembra? Eu vim cumprir a lei. Então, se há alguém que pode interpretar o que a lei significava, sou eu. E ele interpreta. Ele diz: todo aquele que se ira contra o seu irmão, que se ira contra o seu semelhante e manifesta essa ira por meio de palavras ofensivas, palavras que são xingamentos, essa é a ideia do que ele diz no versículo 22, todo mundo que se ira contra o seu semelhante e o xinga, mesmo que não diga, mas pense sobre isso, também se coloca em posição de ser julgado por Deus, tanto quanto o assassino. O que Jesus está dizendo, ele não está equiparando o assassinato com você xingar alguém. Mas ele está dizendo que do mesmo jeito que alguém assassina, e tem que ser julgado por isso, aquele que se ira e xinga uma pessoa também está passível de julgamento. E essa era a interpretação correta do que o não matarás significava. E os judeus achavam que era só não matar alguém. Jesus diz, não era só isso não, é mais profundo o negócio. Então, nos versículos 23 a 26, um texto que a gente às vezes lê separado do que ele está dizendo aqui. O contexto é o que nós estamos vendo. Nos versículos 23 a 26, Jesus aplica esse princípio da ira, de nós lidarmos com a ira de maneira piedosa, aplicando a lei de Deus, em dois tipos de relacionamentos. No primeiro, ele cita o nosso relacionamento com irmãos no culto ao Senhor. Versículos 23 e depois 24. E depois ele cita o relacionamento com adversários no tribunal, versículos 25 e 26. Olha que interessante. Versículos 23 e 24, Jesus diz assim: se você pecou nessa área, de se irar contra alguém e de xingar essa pessoa, ou de desejar o mal a essa pessoa, com irmãos, você deve se reconciliar com esses irmãos o mais rápido possível. Você chegou para oferecer o seu sacrifício, lembrou que tem uma questão, larga ali e vai correndo reconciliar. Depois você volta e faz o que você tinha que fazer. Ou seja, é urgente, é agora. Você reparou, puxa vida, eu fiz isso com aquela pessoa. Então vai lá e pede perdão para ela. Reconcilia-se. Mas ele diz também que se nós pecamos nessa área da ira e de xingamentos, de ódio, o ódio é depois, com descrentes que vão exigir os seus direitos no tribunal. Interessante, né? O crente às vezes também vai para o tribunal, mas às vezes não vai para o tribunal e a questão fica ali. Mas os descrentes não querem nem saber, eles querem os direitos dele, você ofendeu a eles. E ele diz, se você fez isso com descrentes que estão querendo exigir os seus direitos no tribunal, você deveria entrar em acordo com eles, até mesmo antes do julgamento acontecer. Porque se você falhou, ele diz, você vai ser punido legalmente. E aí não vai ter choro nem vela, você vai ter que assumir as consequências da sua ira. Então se reconcilie antes que o juiz julgue a sua causa. Vá lá e peça perdão e resolva a questão. Em outras palavras, a lei de Deus nos ensina que nós não devemos nos colocar em posição passível de julgamento, como transgressores da lei. Nós faremos isso, naturalmente, evitando o assassinato. Deus não quer que você mate alguém, tá? Não assassine ninguém. Porém, a lei vai mais além do que isso, não é só o assassinato. A lei diz que você vai evitar de se colocar em posição de julgamento, como transgressor da lei, evitando a ira. Uma ira que se manifesta em palavras de humilhação aos outros, de xingamento aos outros, de depreciação dos outros. Pelo contrário, nós devemos nos reconciliar com irmãos a quem nós ofendemos e nos reconciliar, entrar em acordo com descrentes a quem nós lesamos. Vamos pensar isso na prática, diante da internet. Eu quero sugerir 3 atitudes bem simples aqui. Primeira, aplicar essa lei na nossa vida da internet poderia ser combater os nossos pensamentos e as nossas palavras de ira. Estamos diante da tela. Combater os nossos pensamentos e palavras de ira. Se a motivação para que você comente algo, poste algo, publique uma foto, faça um post, coloque uma legenda, se a motivação é a ira, nós deveríamos conter essas coisas que são contra pessoas. Estou irado com fulano e esse comentário é para ele. Vou humilhá-lo, vou depreciá-lo, eu vou mostrar para todos quem ele é. Jesus diz, você não deveria fazer isso.
Segundo Jesus, a ira gera palavras de humilhação aos outros. Então, como que eu sei que eu estou irado com alguém? Comece a prestar atenção nas suas palavras em relação àquela pessoa. Porque ele diz, o irado vai dizer para os outros, você é tolo, raca, né, que é a palavrinha que algumas versões dizem, de humilhação ao outro. Nós manifestamos a nossa ira como falamos das pessoas. Falamos para as outras pessoas destas pessoas. Nós também poderíamos, numa segunda aplicação aqui, uma segunda atitude, consertar relacionamentos arruinados pela ira. Consertar relacionamentos arruinados pela ira, tanto com crentes quanto com descrentes. A pergunta é quando que eu deveria consertar os relacionamentos arruinados pela ira? Segundo o que Jesus disse, quando você se lembrar que tem uma questão não resolvida. Talvez você está ouvindo isso aqui, você está lembrando de um monte. Pois é, Jesus está dizendo, é agora que você deveria começar a fazer isso. Agora, não deixe para amanhã não. Larga a oferta aqui, levanta. Se quiserem fazer isso, fiquem à vontade, tá? Você tem que consertar na hora. E a ideia é corra atrás para buscar reconciliação. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Bom, como que eu posso saber se eu arruinei algum relacionamento por causa da ira? Como que eu posso saber com quem eu deveria buscar reconciliação? Pense em todos os relacionamentos quebrados que você tem. A gente não gosta de lembrar dessas coisas, né? Normalmente quando a gente lembra, a gente fala a culpa é do outro. Mas para pensar nesses relacionamentos quebrados, em que você não conversa mais com a pessoa, talvez por conta da internet mesmo. Será que a culpa não é sua mesmo? Comece a avaliar. Comece a pensar sobre isso. Será que a questão não é sua mesmo? Comece a avaliar isso. Uma terceira atitude simples para aplicar essa lei no uso da internet é arcar com os prejuízos causados pela nossa ira. Arcar com os prejuízos causados pela nossa ira. Jesus diz, vai e assuma as questões antes que o julgamento aconteça. Assuma as dívidas, assuma os danos que você causou, que foram provocados pela sua ira. E com todos, inclusive com descrentes. Faça isso antes que o julgamento terreno e celestial aconteça. Caso contrário, você vai passar vergonha. Você vai ser julgado. E você vai ser punido. Porque você sabe que está errado. Você sabe. Esse é o primeiro exemplo. O discípulo e a ira. Quer que a gente pare por aqui? Eu também queria, mas o texto continua. Segundo exemplo, o discípulo e o adultério. Aperte os cintos. Versículos 27 até 32. Olha o que diz o texto. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher, já cometeu adultério com ela no coração. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e joga-o fora. Pois é melhor para ti perder um dos teus membros do que ter todo o corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e joga-a fora, pois é melhor para ti perder um dos teus membros do que ir todo o corpo para o inferno. Também foi dito, quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe documento de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, torna-a adúltera. E quem se casa com a divorciada comete adultério. O discípulo e o adultério. Versículo 27, nós lemos que não adulterar era uma ordem muito clara na lei. Êxodo capítulo 20, versículo 14, um dos 10 mandamentos, não adulterarás. Mas a restrição era considerada pelos judeus apenas ao contato sexual e físico com alguém que não é o seu cônjuge. Era assim que os judeus interpretavam, eu não posso ter um caso extraconjugal, porque se eu tiver, então eu quebrei o adultério, a lei do contra o adultério. Mas Jesus interpreta isso, sim, ele diz, é isso mesmo, você não devia adulterar. Porém, ele vai além. E ele diz, olha, deixa eu dizer para você, não era só isso que a lei significava. A lei ia muito além. O adultério, antes de ser consumado no ato sexual, em uma cama de motel, em uma cama de adultério, antes que isso aconteça, o adultério começa no coração.
É aqui que ele tem início. E ele começa no coração através de olhares desejosos, olhares cobiçosos para com o seu próximo ou a sua próxima. Olhar com desejo, Jesus diz, já é o início do adultério. Por isso, versículos 29 e 30, para combatê-lo, é preciso tomar medidas drásticas. A primeira medida drástica que Jesus apresenta é uma medida individual. Individualmente, como nós combatemos o adultério, versículos 29 e 30. Envolve você se livrar de tudo que provoca o pecado sexual. Ele cita aqui, se o teu olho direito normalmente é o que as pessoas mais usam, e a mão direita também é a mão mais importante para a maioria das pessoas. Os canhotos estão fora dessa lista aqui, tá? Se você é canhoto, o canhoto é a mão esquerda, tá? Leia-se mão esquerda. O que Jesus está dizendo é aquilo que é mais importante, que você tem de mais valioso. Se essa coisa te faz pecar, arranca e joga fora. Teríamos apenas cotocos aqui, Ninguém conseguiria cumprir isso aqui, porque Jesus não está sendo literal. Jesus está usando uma linguagem metafórica. O que ele está apresentando é o que os estudiosos bíblicos chamam de amputação radical. O que é amputação radical? Se você não consegue impedir o pecado, livre-se do que te conduz ao pecado. Se você não é competente o suficiente para dizer não, se livre daquilo que te leva àquele pecado. Essa é a atitude individual. Daqui a pouco a gente fala de algumas práticas, usando a internet. Mas, muitas pessoas param aqui na leitura desse texto de novo, e esquecem do que vem depois. Porque o texto continua falando sobre adultério, não sei se você reparou isso, versículos 31 e 32, inclusive o versículo 32, termina com a palavra adultério, com a ideia de adultério. Então, Jesus ainda está falando do mesmo assunto. Para lutar contra o adultério que começa no coração, eu tenho que me livrar de tudo aquilo que provoca o pecado sexual individualmente. Porém, há um segundo aspecto, coletivamente, versículos 31 e 32. Como eu luto contra o adultério dentro do meu relacionamento com outras pessoas, visivelmente? Jesus diz, seja fiel ao seu próprio casamento. Porque o adultério leva muitas vezes ao divórcio. E o divórcio expõe os dois a mais adultério ainda. Então, o que Jesus está dizendo nesse texto não é que você pode casar se você foi traído. Tem gente que pega esse texto para dizer, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o contrário, meu filho. Ele está dizendo, para evitar o adultério, invista no seu casamento. O que isso significa na prática? Eu quero apresentar para você aqui, novamente, 3 dicas. A primeira, atente-se para o adultério visual. Atente-se para o adultério visual. Não se contente somente de ir dormir tranquilo por não ter se deitado com outra pessoa. Que bom que você nunca fez isso. Mas adultério é muito mais do que isso. Lute contra o desejo por outras pessoas que não sejam seu cônjuge. Muitas vezes nós alimentamos esses desejos através de fotos. Fotos de perfil de outras pessoas. Muitas vezes nós alimentamos esse desejo através de roupas curtas que nós utilizamos ou que nós vislumbramos e gostamos de ver nos outros. Muitas vezes nós alimentamos os nossos desejos com a exposição do corpo em selfies. E nós gostamos de ver, porque o nosso coração é sujo. Ou até mesmo, em casos mais explícitos, não tão velados, esses desejos são alimentados através de games, videogames, em que as pessoas aparecem quase nuas, mas aí nós dizemos, mas é apenas algo virtual, é uma imagem criada por um computador, você está satisfazendo e alimentando o desejo da mesma maneira. Outros, mais explícitos ainda, vão para filmes e vídeos pornográficos. Filmes. Ah, mas não é
tão pornográfico assim, é apenas uma série que todo mundo assistiu e tem que ver aquele episódio, ou todo episódio tem que ter uma coisinha assim, e eu fico ali, mas eu não estou tanto prestando atenção, e nós vamos alimentando e vamos nos acostumando a ver a nudez que não deveríamos ver, porque ela não é nossa, nós não nos casamos com aquela pessoa, e vamos deixando com que o nosso coração alimente esse desejo. Mas talvez eu não seja tão explícito, eu apenas gosto de ver lá no TikTok danças sensuais, de pessoas dançando a música popular brasileira do século XXI, funk. Eu gosto de ver a nudez, eu acho que essas coisas são aceitáveis, porque é tudo ficção. Como você faz uma ficção de nudez? Se você está vendo um filme de guerra, uma pessoa mata a outra no filme, ninguém está morrendo de fato. Está fingindo que está morrendo. Mas se a pessoa está nua, ela está nua. Não é ficção, é ela nua. E nós vamos nos acostumando, alimentando o nosso coração com essa podridão. Então atente-se para o adultério visual. Uma segunda dica, livre-se do que te leva a pecar nessa área. Livre-se do que te leva a pecar nessa área. A amputação radical que Jesus diz aqui. Abra mão. Abra mão de aplicativos, abra mão de jogos, abra mão de contas que você tenha, perfis que você tenha, abra mão de hábitos, talvez horários de acessos secretos, em que ninguém está te vendo. Para quem gosta daquela série Sherlock Holmes, tem uma que apareceu aí, é uma série, eu acho que eu não lembro onde essa série está, mas o detetive Sherlock Holmes, como se estivesse nos dias de hoje, ele descobre que o homem estava, num dos episódios, é um trecho pequeno, ele descobre que o homem estava traindo a sua esposa e que ele começou com pornografia assistindo no chuveiro enquanto tomava banho. E aí o Watson pergunta, como você sabe disso? Ele diz, eu sei porque o celular dele tem marcas d'água e vapor, as coisas estão oxidando, o celular fica sempre onde tem água. Ele está ali assistindo onde ninguém está vendo. Interessante, né? Se há hábitos de horários de acesso secretos, livre-se disso se essas coisas te fazem cair no pecado. Livre-se disso. É isso que Jesus está dizendo aqui. Ah, mas como eu sei que eu tenho que me livrar de alguma coisa, isso não seria muito radical? Bom, mais radical do que arrancar teu olho fora, eu não sei o que é. E não sou eu que estou te dizendo, Jesus que acabou de dizer isso para você. É radical sim. Se você não consegue impedir o adultério, mesmo que seja o adultério visual, o que Jesus está dizendo, se você não é capaz de ter essa ferramentinha na tua mão, se você não tem competência de usar essa ferramenta, livre-se dela. Ah, mas só eu não vou ter. Não interessa, você não sabe usar. Você não é capaz de usar, então não use. Não tenha, porque se essa coisa te domina, você não deveria usá-la, porque ela está te levando ao pecado. Livre-se dela, aprenda a se dominar, então volte a usar depois de saber controlar essa coisinha que está na tua mão. E preste contas a pessoas. Uma terceira sugestão é dê atenção ao seu próprio casamento. Dê atenção ao seu próprio casamento. É isso que Jesus diz, a melhor maneira de lutar contra o adultério e de ajudar outros a não cometer o adultério é o seguinte, casados, invistam nele, no seu casamento. Passem menos tempo online e mais tempo in home. Passe menos tempo no celular enquanto você está em casa. Passe menos tempo na televisão. Passe menos tempo jogando videogame. Para de jogar esse negócio por tanto tempo. Não estou dizendo para você parar de jogar por resto da vida. Mas olha o que você está fazendo com o seu casamento. Você está gastando a sua vida com esse negócio. Passe menos tempo ali no online e passe mais tempo em home, na sua casa. Sente com a sua esposa, com o seu marido, converse como foi o dia, pense sobre a Bíblia, pense sobre a pregação, invista nesse relacionamento, dê atenção ao seu cônjuge de fato, esteja presente, não apenas de corpo, mas esteja como um ser completo. Estou aqui, invista no seu casamento. Ah, mas e os solteiros? Ah, isso aí não é para mim não sou casado, então vamos pecar legal, hein? Tudo bem, nada a ver. Vocês solteiros deveriam investir em sair dessa condição de solteiros. Porque essa é a solução de Deus para vocês, se vocês têm esse desejo sexual. Como eu satisfaço se eu sou solteiro? Busque o casamento.
ao invés de criar meios para satisfazer a carne sem se casar. Isso é muito cultural, é muito da nossa época. Nós aceitamos coisas que os jovens fazem, porque é jovem, né? É a vida, é essa época. Nada. Estamos dando permissão para que eles pequem nessa área e eles gostam disso. Pare de mandar essas mensagens picantes, que se seu pai e sua mãe ver, vai vomitar. Tem uma coisinha aí que surgiu com o avanço do celular, os nudes. Posso falar essa palavra aqui? Posso, porque vocês sabem o que ela é. Vocês ouvem falar dela e talvez vocês pratiquem isso. Dates, encontros secretos. Nunca vi a pessoa, mas marquei um negócio com ela. Vamos ver o que vai dar. Sexo sem compromisso. Uma das coisas que a pandemia impediu um pouquinho, né? E a televisão diz, ai, como as pessoas vão fazer? Não peca então. Sexo sem compromisso é adultério. Relacionamentos sem objetivos. Noivados de 15 anos. O que você está fazendo 15 anos, meu filho? 15 anos. É exagero 15 anos, mas... compromissos que não têm um norte, não têm um objetivo. Enfim, dê atenção ao casamento. Vamos para o terceiro exemplo. O discípulo e a mentira. Quem falou fofoca? Olha lá. Versículos 33 a 37. Diz assim o texto. Ouvistes também que foi dito aos antigos: não jurarás com falsidade, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar branco, nem preto, um só fio de cabelo. Seja, porém, o vosso sim, sim, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa disso vem do maligno. O discípulo e a mentira. É o terceiro exemplo que Jesus cita. No versículo 33, Jesus traz à luz algo que não estava literalmente na lei, mas que era uma conclusão teológica dos estudiosos. Então, os judeus faziam um resumo, um resumo de um apanhado de versículos do Antigo Testamento e concluíam o que o versículo 33 diz. Não jurarás com falsidade, mas cumprirás os teus mandamentos para com o Senhor. Você não vai achar isso na lei. Era uma interpretação que eles faziam da lei, um resumo. Eles afirmavam que você não deveria jurar algo e não cumprir. E para que isso não acontecesse, eles usavam uma palavra mágica. As pessoas juravam em nome do Senhor. Se você falasse, eu juro por Deus, tinha que cumprir. Porém, todo juramento feito em nome de Deus deveria ser cumprido. Outros juramentos, não necessariamente. Então, se o cara dissesse assim, eu juro, vai dizer, é só isso? Juro pela minha mãe mortinha. Nada garantia que ele ia cumprir o juramento dele. Mas se ele falasse, eu juro por Deus, aí sim, então tem que cumprir, porque a lei diz para que esse tipo de juramento tem que cumprir. Jesus fala, não, a lei do Senhor nunca quis que isso acontecesse. Versículos 34 a 36, Jesus diz isso. Na verdade, os homens não deveriam jurar por nada. Nesse sentido, não é assumir um compromisso, mas ficar trazendo para o seu juramento uma autoridade maior do tipo, olha, porque eu estou jurando por isso, eu tenho que cumprir. Se eu não jurar por isso, eu fico desobrigado de cumprir. Jesus fala, você não deveria fazer isso. Nem mesmo por Deus você deveria trazer Ele para essas questões, porque nada disso garante que as suas promessas sejam cumpridas. Mesmo que você diga, eu juro por Deus, juro pela sua mãe morta, ou quer dizer, pela minha mãe mortinha, que eu vou fazer isso, você não pode garantir isso. Jesus disse, você não consegue anular o avanço dos fios brancos na sua cabeça. Como é que você vai dizer que garante que vai cumprir algo? Você não consegue. O que Jesus está dizendo então, o versículo 37, é que para cumprir a lei, os discípulos deveriam falar a verdade sempre. Sempre, em todas as coisas e até mesmo nas suas promessas. Assim, eles nunca precisariam fazer juramentos em nome de alguma autoridade, do tipo, eu não sou um cara muito de palavra, as pessoas não confiam muito em mim, mas para que eu garanta de que elas podem confiar, então eu falo, eu juro por Deus. Diante de Deus. Meu filho, se você é uma pessoa verdadeira, você não precisa jurar por Deus. Só diga, é assim. É isso que Jesus está dizendo, você não precisa ficar jurando. Fale a verdade, sempre. E quando você tiver que falar uma coisa séria ou fazer uma promessa, você não precisa jurar, porque as pessoas reconhecem que você fala a verdade sempre.
De fato, Jesus afirma que o que passar de falar sim, sim e não, não, é algo vindo do maligno, é do Satanás. Faz sentido, porque o diabo é o pai da mentira. João 8,44. O que Jesus está dizendo é que nós devemos falar a verdade em tudo. Esse texto aqui não ensina que você nunca deve voltar atrás em uma promessa. Tem gente que faz isso. Conheço uma igreja em que a pessoa deu um terreno e na cláusula da oferta do terreno ela disse: esse terreno não pode ser vendido, não pode ser trocado, e a igreja vai ter que ser aqui para o resto da vida. A igreja acabou crescendo, o bairro, o local é terrível de acesso e a igreja não tem o que fazer, porque só tem aquele terreno. Não pode vender porque está lá na cláusula, e a pessoa ainda estava viva. Então a igreja foi até a pessoa e disse: por favor, a gente não pode, você doou o terreno, mas a gente precisa vender lá, porque não dá para ficar lá, a gente tem que ir para outro lugar. A pessoa disse: não, 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 sim, sim, não, não. Se eu disse sim lá atrás, eu não vou mudar agora. Pois é, a igreja está lá sofrendo no terreno, a pessoa faleceu e tem essa cláusula no estatuto da igreja. Não é isso que Jesus está dizendo, isso é uma má interpretação do que ele está dizendo. Ele não está dizendo que você não pode voltar atrás, ele está dizendo que você tem que falar falando a verdade, com o desejo de cumprir o que você vai cumprir. Se lá na frente você perceber que estava errado em dizer aquilo, você se retrata e continua falando a verdade. Qual seria a prática na vida online? De novo, eu quero agora sugerir duas aplicações aqui. Tudo que nós postamos e seguimos deve ser uma expressão da verdade. Tudo que nós postamos e seguimos deveria ser uma expressão da verdade. Falsas promessas e até mentiras escrachadas, né? Ou até mesmo meia-verdades, né? Sabe aquelas meia-verdades? É uma mentira branca, né? Não é tudo isso, mas também não é tudo aquilo, né? É mentira também. Meias-verdades são uma completa mentira também. Ou até omissões. Eu nunca disse isso. A pessoa sabe que está conduzindo alguém ao erro, induzindo alguém ao erro, porque está omitindo uma coisa e diz: mas eu não falei nada, hein? Bom, mas você então está mentindo também, porque você sabia da verdade e não falou da verdade. Esse tipo de coisas são coisas de quem? O que o texto diz? Do maligno. E nós não somos discípulos do maligno. O discípulo de Jesus não é discípulo de Satanás. E se nós somos pessoas que falamos a verdade, divulgamos, ou falamos a mentira, divulgamos a mentira, nós estamos agindo como discípulos do maligno, e nós não somos. Isso envolve, então, enquanto vivemos a vida digital nas mídias sociais, não aparentarmos levar uma vida que não existe. Nós amamos curtir vidas que não existem, não é verdade? Pessoas que estão sempre felizes, que acordam bem penteadas, sem hálito ruim, que sempre tem uma mesa fantástica no café, que sempre fazem o seu exercício sem reclamar. Pessoas que abraçam o marido, a esposa, beijam, são educados com seus filhos. Pessoas que fazem o bem aos outros, porque elas estão tirando foto desses momentos e postando. E nós vamos curtindo e falando: essa é a vida perfeita. Você sabe que aquilo não é a vida perfeita. Aquela vida não é aquilo ali. Aquela é só a parte boa daquela vida. Tem coisas ruins. E dificilmente eu vi alguém postando uma foto descabelado, com o olho roxo, e dizendo: hoje eu briguei com a minha mulher. Quem faz isso? Mostra uma foto da casa. Olha, gente, passei o dia inteiro fora, batendo perna, e a casa está desse jeito. Deixa eu mostrar para vocês como está. Não, eu vou limpar a casa e tiro. Deixa eu mostrar como ficou a faxina. Nós não estamos curtindo uma vida que é 100% verdadeira. É só um flash da vida. E nós deveríamos nos privar de divulgar uma vida que é mentirosa, usando as mídias sociais. Uma segunda aplicação: nós não deveríamos curtir ou compartilhar aquilo que é falso, aquilo que é mentiroso. Deixa eu fazer uma aplicação bem direta. A verdade deveria ser o filtro para que a gente avaliasse uma notícia, principalmente antes de compartilhar a notícia. Quem aqui já não recebeu uma fake news? Sabe aquelas do tiozão do WhatsApp? Ele acredita em tudo, e aí ele manda, e aí posta, e joga, e depois alguém diz: meu filho, isso aí na verdade não. E aí, como é que você conserta, uma vez que você já jogou lá? Você está compartilhando mentira. Mas eu não sabia. Saiu do seu Facebook aí, saiu do seu WhatsApp. Quem foi que meteu o dedo aí e mandou? Foi você, não foi? Então você é o responsável. E é interessante isso, porque as leis contra fake news estão indo também atrás daqueles que divulgam, mesmo que não sejam os criadores das fake news. Então,
nós deveríamos avaliar uma notícia, um post, algo antes de curtir ou compartilhar, avaliar aquelas pessoas que nós seguimos, se é falso ou verdadeiro, se é uma vida ou uma doutrina, um ensinamento baseado em mentiras. Eu deveria me privar, porque Jesus disse: fale a verdade em todos os tempos, em todos os momentos. Quarto exemplo, o discípulo e a vingança. Ainda tem espaço aí no seu coraçãozinho para trabalhar sobre vingança? Prepare-se. Versículos 38 a 42, olha o que diz o texto. Ouvistes que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao homem mau. Mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser levar-te ao tribunal e tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem te pedir, e não voltes as costas a quem te pedir emprestado. O discípulo e a vingança. Olho por olho, dente por dente. Já ouviu essa frase? Sabe de onde ela vem? Da lei do Antigo Testamento. Mas essa era uma expressão utilizada na lei para garantir uma correta retribuição por algum crime. Essa frase servia tanto para o roubo, quanto para a agressão física e até mesmo para o assassinato. Olho por olho, dente por dente. Você lesou alguém nisso, você vai devolver e a mesma coisa para a pessoa e mais um pouco. Mas seria uma retribuição julgada pelo tribunal. Não era assim: você me lesou, vai ter que devolver e eu vou tomar a força. Não, nós levávamos isso ao tribunal e o tribunal julgava isso. Claro que ia aplicar a lei olho por olho, dente por dente, mas era o tribunal quem fazia isso. Era só algo autorizado pela lei. Os juízes iriam avaliar aquele caso. Acontece que muitos judeus pegaram essa declaração que deveria ser para um tribunal e torceram o que a declaração diz para dizer o que eles queriam. E eles passaram a usar ela como validação para vingança pessoal. Olho por olho, dente por dente. Pisou no meu pé, vou devolver uma voadora. Era isso que eles faziam. Algo que era totalmente proibido pela lei. Pausa aqui no Mateus, abra em Levítico capítulo 19, versículo 18. Levítico 19, versículo 18. Como é que os judeus conseguiam dizer olho por olho, dente por dente, diante de um versículo desse? Olha lá, Levítico 19, 18. Não te vingarás, nem guardarás ódio contra a gente do teu povo. Pelo contrário, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Como é que eles lidavam com esse texto? Eu não sei. Eu sei que eles diziam: vamos nos vingar. Nós temos a liberdade, olho por olho, dente por dente, vamos nos vingar. Mas volta lá para Mateus, Jesus demonstra que isso estava errado. O texto da lei era totalmente invertido, os judeus usavam como pretexto. Jesus diz: não era isso que eu queria de vocês. E o que a lei realmente queria provocar nos homens era uma atitude de cordialidade, uma atitude de generosidade diante do homem mau. É isso que ele diz nos versículos 39 até 41 de Mateus 5. Ele diz de alguém que te bate em uma face e você oferece a outra, te leva ao tribunal e te rouba a túnica, e você também deixa ele levar a capa. Se alguém te obriga a caminhar 1000 passos, você anda com ele 2000. O que Jesus está dizendo é: se há um homem mau na sua vida, você devolve isso, não com vingança, mas você devolve com cordialidade e generosidade. Você vai ser generoso com o homem mau, ao invés de simplesmente se vingar do malfeitor. Versículo 42. O discípulo de Jesus deveria ser diferente da maioria das pessoas. Não deveriam resisti-lo, mas o tratariam com respeito e ainda seriam generosos com ele. Isso aqui significa outra frase da Bíblia, que está lá em Romanos: pagando o mal com o bem. Pagando o mal com o bem. Dando e emprestando, sem querer algo em troca. É óbvio que isso não se aplica à autodefesa. Diante de alguém violento, uma resposta à agressão maldosa. Então, estou imaginando aqui alguém que entra na sua casa para fazer mal à sua família. Você vai defender os seus.
vai defender a sua integridade física e a da sua família. Isso não se aplica a isso. A autodefesa de um ataque e a preservação daqueles a quem Deus confiou seus cuidados, sua esposa, seu marido, seus filhos. Mas em qualquer outra ocasião em que homens maus nos ameacem, sem colocar a nossa vida e a dos nossos entes queridos em risco, nós devemos devolver o mal com o bem. Isso se torna prático de duas maneiras nas mídias sociais. Primeiro, nós deixaremos de postar ou comentar algo com o espírito vingativo, com o espírito de vingança. Muitas vezes nós queremos escrever algo só para retribuir o mal com o mal. Ah, foi isso que você fez, O que é teu está guardado. Espera o post de amanhã. Espera a selfie de amanhã, vai ser para você. Vai ser para você, você vai ver. Mas não é isso que Deus espera. Se é por vingança, o seu post, o seu comentário, ou até o seu dislike, ele não deve ser dado, se é por vingança. Uma segunda maneira que isso se torna prático é que nós seremos bondosos para com os homens maus, que comentem ou postem maldades ao nosso respeito. O mal também é feito nas redes sociais. Mas o mesmo se aplica, seja bondoso com o homem mau da internet. Uma coisa é nós defendermos a verdade, defendermos a nossa imagem. Alguém disse uma mentira contra nós e nós estamos nos defendendo e dizendo, isso é uma inverdade, deixa eu mostrar os fatos, deixa eu me defender. Uma coisa é fazer isso. Não é isso o que eu estou sugerindo, que você deixe de fazer. Uma coisa é você defender aquilo que foi atacado, outra coisa totalmente diferente é difamar a pessoa que fez isso a você. Devolver na mesma moeda. Diante do homem mau e das suas maldades virtuais, não se vingue, seja bondoso. O quinto e último exemplo é o discípulo e o ódio. E o ódio, o ranço. Discípulo e o ódio. Versículos 43 até 47. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes quem vos ama, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se cumprimentardes somente os vossos compatriotas, que fazeis de especial? Os gentios também não fazem o mesmo? O discípulo e o ódio. Na lei, Deus ordenava seu povo a amar o seu próximo. A gente acabou de ler isso em Levítico 19, 18. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Essa passagem que a gente viu que mandava que o povo não se vingasse. Mas a lei nunca ordenou que Israel deveria odiar o seu inimigo. Nunca. Você não vai achar isso no Antigo Testamento. Então o que era isso? Era uma adição explícita dos religiosos que interpretavam a lei de maneira errada. Eles incluíam isso na lei e diziam que era a palavra de Deus. Por isso é que Jesus, no versículo 44, deixa claro que a ordem de amar o próximo significava o seguinte: amar também os seus inimigos. Ele também é o seu próximo. O próximo é aquele que está diante de você, seja ele quem for. Especialmente os inimigos. Porque os inimigos são pessoas que não dão motivo nenhum para serem amados. Né? Já ouviu isso, né? Tanto faz se a pessoa gosta de mim ou não, não gosto dela. E você não vai dar motivo nenhum para ser querido por ela. Os inimigos são assim. Os inimigos não estão nem aí se você os ama. E Jesus diz, é aí que você vai exercer mesmo o que o amor é. Porque ele diz, se você ama apenas quem devolve, você está fazendo o mesmo que um descrente. Mas se você ama aquele que não devolve em amor, isso é coisa diferente. Os discípulos de Jesus vão amar, e a maior maneira de mostrar esse amor, versículo 44, é orar pelos seus perseguidores. Imagine isso. O seu inimigo está lá, fazendo maldades contra você, e você está aqui de joelhos orando por ele. Interessante, né? Não há demonstração maior de amor.
Talvez ele nunca saiba, mas você sabe que o está amando. Está fazendo um exercício. Ah, mas eu não consigo amar meu inimigo. Então ajoelha e ora por ele. No princípio você vai falar: Deus, mata aquele miserável. Que a casa caia sobre a cabeça dele, que ele perca o emprego. Que acabe a internet, que a Starnet corte a internet dele. No princípio você vai fazer isso, é natural. Mas com o tempo você vai aprender a amá-lo, orando por ele. É um exercício de aprender a amar. Quando faz isso, versículo 45, os seguidores de Jesus, ele diz, se tornam filhos do Pai que está no céu. Ou seja, eles se tornam imitadores do Pai. E por que eles se tornam imitadores do Pai? Olha o que o nosso Deus faz, no versículo 45. Você já viu a casa do crente, num dia chuvoso, como tempo fechado, hoje não fez chuva, né? Só uma garoazinha. Um tempo fechado hoje, você saiu de casa, olhou a casa do crente do lado da sua casa lá, considerando que você é crente também, né? Mas pense num crente mais crente que você. E a casa dele estava lá, um sol raiando só na casa dele. E a chuva só na tua casa ou na casa do ímpio. Já viu isso acontecendo? Não, porque Deus, ele não faz essa acepção de pessoas. O texto diz que ele dá sol e chuva, que são coisas boas, a todos os homens, mesmo os maus. Ele dá aos bons e dá aos maus. Em Deus não há acepção de pessoas, e nos seus filhos também não deveria haver. O amor deve ser estendido a todos. Isso é assim, versículos 46 e 47, porque amar somente a quem nos ama não é novidade para o mundo descrente, né? Até os piores homens amam quem retribui o seu amor. Porém, amar, orar e cumprimentar a quem nos faz mal, isso sim é demonstração de amor. Mas ele não vai me responder. Jesus não está ordenando que ele responda, ele está ordenando você cumprimentá-lo. Eu queria sugerir só uma aplicação nesse tópico, que talvez serve por umas 4, 5. Para tentar aplicar isso na internet, que tal você pegar uma nota, um papelzinho, e começar a escrever, alistando os seus inimigos. O que eu vou fazer com isso? Uma maldade? Vou amarrar esse nome na boca do sapo? Vou fazer uma oração imprecatória para que caia um raio sobre a cabeça dele, é isso que eu vou fazer? Não. Anote essa lista. Inimigos virtuais ou inimigos reais. Porque há inimigos só virtuais, né? Que odeiam a gente lá na internet, mas quando vê, e abraça. Anote a lista de inimigos virtuais e reais, que estão lá na rede, e que às vezes o atacam, o ferem. E ao invés de nutrir ódio e nutrir repulsa contra eles, ou atacá-los claramente, que tal orar por eles? Que tal orar por eles? Faça isso. Mesmo que eles talvez nunca reconheçam o bem que você está fazendo, pare para pensar em Deus. Não é isso que os homens ímpios fazem com Deus? Hoje nós acordamos com uma garoazinha fina em casa. Talvez você também, dependendo de onde você mora. E nós agradecemos a Deus, obrigado por essa chuvinha. O crente reconhece que a chuva é dom de Deus. E talvez essa semana vai fazer um sol gostoso e você vai agradecer a Deus, obrigado por esse calor. Mas o ímpio não faz isso. O ímpio nunca bota o seu joelho no chão e fala: Deus, obrigado pela chuva que rega as plantas e que me dá uma bela de uma refeição. O ímpio não faz isso. O ímpio acha que tudo depende dele. Mas Deus para de dar chuva para ele? Deus não para. Deus continua sendo bondoso, mesmo que ele nunca reconheça a bondade do Senhor. Então o que Deus quer que nós façamos, sendo reconhecidos como filhos dele, é orar pelos nossos inimigos, mesmo que eles nunca percebam esse bem, que nunca reconheçam, que nunca agradeçam, que nunca mudem. Continue amando os seus inimigos online, mesmo que eles continuem sendo seus inimigos. O que nós vimos até aqui? Que Jesus veio, primeiro ponto lá, para cumprir a lei de Moisés, a lei de Deus, todo o Antigo Testamento. Porque Israel e todos os homens não conseguiram fazer isso. E uma vez que Jesus cumpre toda a lei, Jesus interpreta a lei corretamente, e ele demonstra que a lei é muito mais profunda, é muito mais ampla do que nós imaginávamos.
Não basta apenas não matar. Jesus diz, a lei diz que é preciso que você controle a sua ira. Não basta apenas não adulterar, é necessário lutar contra a imoralidade no coração. Não basta apenas deixar de jurar falsamente, nós devemos falar a verdade em tudo. Nós não devemos nos vingar dos nossos inimigos, mas amá-los como Deus os ama. É por isso que nós lemos o versículo 48, que faltou ler. O que diz o versículo 48? Sede, pois, perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai Celestial. A lei de Deus exige muito mais do que cumprir simples regras externas. Ela exige perfeição. Uma perfeição que só há em Deus Pai. Sem cumprir essa exigência de forma perfeita, ninguém vai entrar no reino do céu. Então, podemos dar as mãos e esperar ir para o inferno. E todos nós estamos perdidos, não é verdade? Bom, se você não foi confrontado em nenhum desses pontos, ou em todos, olha, eu tenho sérias dúvidas se você conhece a Deus, porque todos nós quebramos essas leis. Estamos perdidos, certo? Errado. Não estamos perdidos, porque há uma boa notícia para nós. Qual é a boa notícia? Sabe para que Jesus veio cumprir a lei de Moisés? Lembra que ele falou, eu vim cumprir. E sabe para que ele veio cumprir a lei de Moisés? Para nos substituir diante de Deus. Jesus veio fazer o que nós não conseguimos fazer. Ele cumpre a lei em nosso lugar. Ele não vem simplesmente mostrar uma vida perfeita nessa terra. Tem um propósito a vinda de Jesus nessa terra. Tem um propósito ele ter sido perfeito. O propósito é assim, diante de Deus ele está fazendo o que eu e você não conseguimos fazer. A vida de Jesus substitui a nossa vida. A perfeição dele, o cumprimento da lei, ele está fazendo em nosso lugar, fazendo o que nós não conseguimos fazer. Então, quando você crê em Jesus, mesmo sendo um pecador, mesmo sendo alguém que continua quebrando a lei de Deus, a perfeição de Jesus, o cumprimento da lei que Jesus cumpriu durante toda a sua vida, nos é atribuída. Ou seja, Deus passa a ver a mim e a você, homens imperfeitos, pecadores, como perfeitos, como o seu Filho Jesus. Ele atribui sobre nós a justiça de Cristo. Mas eu não sou justo. Pois é por isso que se chama graça. A lei não foi anulada, a lei foi cumprida por você. E pela graça, Ele atribui isso a você. E como eu recebo isso? Crendo em Jesus. Confiando nessa verdade, dizendo, Deus, eu só posso ser aceito pelo Senhor por causa da obra do Teu Filho. Obrigado por isso. Eu creio nessa verdade. Eu creio nessa mensagem. Mas eu continuo sendo imperfeito. Mas agora, como um cidadão do reino do céu, como um filho do Pai Celeste, o que eu faço? O que Jesus está dizendo é, então agora você olha para o mundo em que você vive, para a vidinha miserável que você tinha no pecado, e você vive em arrependimento e buscando praticar a justiça que há na lei. Não para ser aceito por Deus, porque você já foi aceito. Alguém já cumpriu por você. Mas por que não cumprir essa lei que já foi cumprida? Para ser parecido com Jesus Cristo na prática. É isso que Jesus está esperando dos seus discípulos. Que eles sejam na prática aquilo que já são em posição diante do Pai. É isso que Jesus espera de um cidadão do reino do céu, perfeição. E a perfeição é o cumprimento da lei em todas as áreas, inclusive na internet. Isso porque Jesus já conquistou a salvação para mim e para você. Então, apesar de que para muitos a internet seja uma terra sem lei, para o discípulo de Jesus, a internet tem lei. E qual que é a lei que a internet tem? Não é a lei do Supremo. Não é a lei em vigor no Brasil. Não é a lei se você estiver em outro país. É uma lei muito superior, muito mais profunda, muito mais abrangente. É uma lei muito mais santa, muito mais perfeita. É uma lei que vai além das leis humanas. Na internet, o discípulo de Jesus coloca em prática a lei de Deus. A lei de Deus. Da mesma forma com que ele faz isso em todos os outros ambientes da sua vida, nesse instrumentozinho aqui, ele põe em prática a lei de Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por essa série de mensagens que o Senhor
providenciou para nós nesses últimos domingos. Ajuda-nos a sermos mais parecidos contigo em todas as áreas em que foram citadas, desde os momentos de isolamento, o nosso caminhar, imitando a Ti em discipulado e fazendo discípulos, a nossa preocupação com os necessitados dessa terra e a nossa interação com a internet. Dá-nos graça, perdoa os nossos pecados. E obrigado porque em Cristo somos perdoados. Obrigado pela Tua obra, Jesus, naquela cruz. Pai, queremos ser reconhecidos como Teus filhos por esse mundo caído. Queremos ser mais parecidos contigo. Clamamos ao Espírito Santo que nos capacite a fazer isso. É a nossa oração. No nome de Jesus.